Salve, galerinha! Estamos aqui hoje para a gente falar sobre proporção. Então, sem perda de tempo, vamos lá. Proporção é a igualdade de duas razões equivalentes. Então, percebam que eu tenho aqui duas frações, que são toda fração é uma razão, toda razão é uma fração. E eu tenho A que está para B, assim como eu tenho C que está para D. E percebam que eu estou dizendo que esta primeira fração é igual a esta segunda fração. Percebam também que eu posso pegar este meu elemento e fazer a multiplicação com esse outro elemento, como nós temos aqui embaixo. Temos a nossa igualdade e eu posso pegar os outros dois elementos e multiplicar entre si, como está aqui desses lados. O que eu estou fazendo aqui é a multiplicação dos extremos, nos casos dos meus extremos seriam o A e o D, e a multiplicação dos meus meios, que seriam o B e o C. Então, a multiplicação dos meus extremos pelos meus meios, essas multiplicações seriam iguais. Olha esse exemplo. 8 que está para 100, 4 que está para 50. O 8 e o 50 são os meus extremos. O 4 e o 100 são os meus meios. Então, como eu dizia, que nós poderíamos multiplicar o 8 pelo 50, como está aqui, igual, podemos multiplicar o 100 pelo 4, conforme temos aqui. Olha que interessante. Se eu multiplico 8 vezes 50, eu encontro o valor de 400. E eu estou dizendo que esse valor seria igual quando eu faço 100 vezes 4, que também dá 400 também. Beleza? Nosso próximo exemplo, temos aqui, 8 está para 100, assim como 2 está para 25. Então, o 8 e o 25 são os meus extremos e o 100 e o 2 são os meus meios. Então, eu posso escrever dessa maneira: 8 vezes 25 e 100 vezes 2. Percebam que eu só posso fazer isso também porque eu tenho aqui é uma igualdade. Então, eu só posso multiplicar os extremos pelos meios quando eu tenho igualdade. Se for uma soma ou subtração, eu não posso fazer isso. Cuidado aí, galera. Aqui, pessoal, nós falamos um pouco sobre o que é chamado de quarta proporcional. A quarta proporcional nada mais é do que uma incógnita, um número que a gente não sabe quem é dentro da nossa fração. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho 8 que está para 100 e eu tenho 2 que está para x. Eu não sei quem é esse x. Então, quando eu não sei quem é o elemento dentro de uma proporção, esse elemento é chamado de quarta proporcional. Lembrando que ele pode ser qualquer um dos quatro. Nesse momento ele está aqui no lugar do D, né? Mas ele poderia estar no lugar do 8, no lugar do A. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os nossos extremos, multiplicar um pelo outro, pegar os nossos meios, multiplicar um pelo outro. Aí o que eu tenho? Esse meu 8 que está multiplicando x, ele passa para baixo, dividindo. 100 vezes 2 dá 200, e 200 dividido por 8, nós encontramos o valor de 25. Isso significa que esse 25 aqui é o valor da minha quarta proporcional. Percebam que você fazendo devagarzinho, você consegue resolver sem problema nenhum. Não tem tanta dificuldade na hora de resolver essas situações, né? E a proporção, ela não está só dentro da matemática. Como nós temos esse exemplo aqui, nós temos um desenhista. O desenhista pegou e precisou fazer a proporção do rosto para que o lado esquerdo do rosto fosse igualmente o lado direito. Então, percebamos que essa questão da proporção, ela está em nosso meio em várias formas, né? Outra situação
que nós temos para falar é sobre as grandezas diretamente proporcionais, que é quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza ela também aumenta, obrigatoriamente. Por exemplo, se eu ganho R$ 10 para trabalhar 1 hora, caso eu trabalhe 2 horas, eu vou passar a ganhar 20. Então, aumentou o número de horas, vai aumentar o valor que eu ganho. Olha como é que fica isso aqui numa proporção. Então, eu tenho aqui a coluna das minhas horas, a coluna do valor que eu ganho. Se eu trabalho 1 hora, ganho R$ 10. Se eu trabalho 2 horas, eu vou ganhar o dobro, R$ 20. A mesma coisa acontece aqui nesse outro exemplo. Se eu trabalho 1 hora, ganho R$ 10. Se eu trabalhar 10 horas, vou passar a ganhar R$ 100. Então, percebam que na mesma medida que aumentou o tempo, aumentou o valor. Por isso que eu tenho essas duas setinhas aqui, essa primeira setinha e essa outra setinha, ambas apontadas para baixo, que é para indicar que ambos os valores subiram. Nesse outro exemplo, nós temos as grandezas inversamente proporcionais, que é quando uma grandeza aumenta, a outra obrigatoriamente diminui. Então, no meu exemplo, se uma pessoa leva 4 dias para construir um muro, 4 pessoas levariam 1 dia para construir o mesmo muro. Então, olha o meu exemplo aqui, na minha coluna de pessoas, na minha coluna de tempo. Uma pessoa leva 4 dias. 4 pessoas levaria apenas 1 dia. Percebam que as nossas setinhas, elas estão ao contrário. Uma está para baixo, a outra está para cima. Porque na medida que aumenta o número de pessoas, diminui o tempo do meu serviço. Então, eu tenho essa situação. Como diminui o tempo, a minha setinha fica ao contrário. Aqui, eu tenho uma pessoa que leva 4 dias para fazer o muro. Então, se tiver 2 pessoas, eu vou levar o quê? A metade do tempo, no caso, 2 dias. Então, pessoal, essa é a nossa aula sobre proporção e daqui a pouquinho nós estamos voltando com a nossa terceira aula, que será sobre porcentagem. Até lá!